Olá, seja bem-vindo a mais um curso, mais um vídeo, mais uma aula do nosso curso de cálculo numérico. Nessa aula nós vamos fazer aqui um início de um estudo sobre erros e estimativas. Como a gente viu no vídeo anterior, o cálculo numérico ele busca representar um modelo, porém ele não obtém soluções iguais à do modelo exato. Então existe aí o erro. Tá? E o erro é algo que a gente precisa controlar, porque se ele não for controlado, pode gerar aí alguns problemas importantes. Tá? Então, antes de nós falarmos propriamente de erro, é interessante a gente falar da questão da acurácia, e precisão. Qual que é a diferença de acurácia e precisão? Então essa figura aqui, ela nos dá uma boa ilustração do que seria isso, Você não ter precisão significa que as suas estimativas, as suas tentativas, são sempre muito desfocadas, uma muito distante da outra. Enquanto que quando você aumenta a precisão, fica uma próxima da outra. E a acurácia é você ficar longe do seu alvo. Então, à medida que você consegue aproximar do seu alvo, você tem um aumento da acurácia. Então, aqui tem um gráfico ilustrando essa diferença entre acurácia e precisão. Tá? O gráfico A você tem na acurácia e precisão, o B você tem acurácia, mas não tem precisão. O C você tem precisão e não tem acurácia, e o D é a situação ideal de todas, ter as duas coisas, acurácia e precisão. Agora eu vou fazer aqui algumas definições de erros. Tá? Se nós considerarmos x como valor verdadeiro, solução verdadeira, e xa como solução aproximada, o erro verdadeiro, o ezinho t, que é de true, em inglês, é a diferença entre o valor verdadeiro e a aproximação, tá? X menos xa. O erro absoluto é o módulo do erro verdadeiro. Muitas vezes é mais interessante trabalhar com o erro em valor modular. O erro relativo fracionário verdadeiro é a razão entre o erro absoluto e xa. Então você tem aqui o erro relativo, a fração, o percentual. E quando você multiplica o erro relativo por 100, fracionário, você passa a ter esse erro em porcentagem, que aí já fica bem mais interessante. Acontece que esses erros que eu mostrei agora, eles têm um problema um tanto quanto sério. Naqueles casos em que a solução verdadeira não for conhecida, até porque se você conhece a solução verdadeira, para que usar modelo numérico? Então, naqueles casos que você não conhece, você não tem esse erro verdadeiro para mensurar o erro, quão próximo que você está da solução. Então, a parte de erros é um desafio, porque em muitos métodos numéricos você precisa de uma métrica que mensure o erro, que seja uma estimativa do erro. Tá? Então, para cada método numérico, em cada tipo de ferramenta dentro da matemática, na qual você usa o método numérico, geralmente existe ali alguma métrica de estimativa de erro. Tá? Então, por exemplo, a gente vai ver lá em raízes de funções, você tem uma maneira de medir aquele erro. A hora que você vai para sistemas de equações, você já tem uma outra maneira de medir aqueles erros. Tá? Então, é importante ter aqui essa noção do porquê de estimar o erro. E mais do que isso, às vezes essa estimativa do erro é que vai servir de referência para você saber quando interromper ou não um método numérico iterativo. Então, muitas vezes você pré-estabelece um erro máximo a ser tolerado e quando o algoritmo ele alcança essa métrica, ele interrompe ali
o cálculo da solução, tá? Essa abordagem é conhecida como critério de parada. Aqui a gente tem um exemplo que dá para ilustrar, né? É a série de Maclaurin para aproximar a função e elevada a x. Tá? A gente chama de expansão da série de Maclaurin. Então, a gente começa aí na versão mais simples, né? Vai somando termos. Quanto mais termos você soma, mais próximo fica da realidade. Nós vamos fazer aí um método numérico, né? Usar essa expansão da série. Vamos fazer um programinha no Python, tá? Para a gente estimar e elevado a 0,5. Né? Lembrando que não é um valor racional, ele é irracional, né? Aproximadamente dá isso daqui, se você fizer numa calculadora, enfim. Tá? E para o cálculo da precisão, nós vamos utilizar essa fórmula aqui. Meio elevado vezes 10 elevado a 2 menos m, em que m é o número de algarismos significativos da precisão. Então, vamos lá para o Python, né? Eu já deixei aqui as bibliotecas, conforme vimos nos vídeos anteriores, para a gente ganhar um tempo, o vídeo não ficar muito extenso. Já deixei aqui as informações que eu quero que o usuário entre, tá, na execução aí do sistema. E aí eu vou começar com uma variável, vocês devem ter visto lá na fórmula da série, né, que a gente tem lá o fatorial. Então eu vou começar essa variável iniciando ela com valor de 1, tá? A variável verdadeiro eu vou começar com 0. Né? Vou colocar aqui um cabeçalho para a geração dos resultados. Vai ser iteração. Aí tem uma possibilidade de você, né, organizar ali os espaços. Né? Eu vou usar aqui um contra-barra T, que é um table, na verdade. Valor aproximado de E elevado a x, tá? Barra T, valor verdadeiro, barra T, erro em porcentagem e barra N. Fecha aspas. Vamos para a próxima linha. Aqui eu vou usar, diferente do for, eu vou usar uma while. Por quê? Porque eu vou parar pelo alcance de uma condição, que é a condição do erro. Tá? Enquanto não alcançar essa condição, eu não vou interromper o meu algoritmo. Então, para criar essa condição, até vai ser antes aqui do meu print, né? Vou pôr aqui uma precisão, que vai ser igual a 10 elevado, então 2 asteriscos, a 2 menos m. Tá? Então, meio, né? Meio vezes, né? Deixa eu só confirmar aqui. É meio vezes 10 elevado a 2 menos m. Então, 0,5 vezes 10 elevado a 2 menos m. Tá? Vou começar aqui também um i igual a 0, que vai contar aí as minhas iterações. Né? Deixa eu ver se eu não esqueci de mais nada. Acho que é isso mesmo. Agora eu vou para o while. A minha while, né, eu faço ela assim, enquanto o erro for maior do que precisão. Quando eu dou Enter, ele já põe 2 pontos, ele já faz a indentação para mim. Eu vou criar aqui vou fazer o cálculo do fatorial. Tá? F é igual a F mais o X. Cálculo do fatorial, não, pessoal, perdão. É o cálculo já do valor da série de Maclaurin, né? Então, x elevado a i dividido por fatorial. Então, vai funcionar como, né? Eu estou aqui com i igual a 0, fatorial igual a 1. Eu vou ter, então, o meu x, que é 0,5, né? Elevado a 0. Todo número elevado a 0 dá 1.
Então, eu tenho aqui o meu primeiro termo da série, que é o 1, tá? Aí eu vou somando os próximos termos. Voltando aqui para o código, né? O próximo termo, a hora que eu tiver aqui o i igual a 1, eu vou ter o quê? 0,5 elevado a 1, dividido pelo meu fatorial, que eu vou processando ele aqui ao longo do código, né? Daqui a pouquinho eu vou fazer o cálculo aqui do fatorial. Então, é assim que vai funcionar o cálculo da série de McLaurin, tá? O verdadeiro, que eu coloquei ali no cabeçalho, eu vou obter pela própria NumPy, né? O EXP de x. Então, eu vou comparar com o verdadeiro do computador. Fatorial vai ser igual a fatorial vezes e mais 1. Né? Então, eu vou calcular o fatorial desse jeito. Muito simples, né? Erro vai ser igual ao valor verdadeiro menos f, que é o estimado, vezes 100, que aí ele vai ser exibido em porcentagem. Então, eu vou dar aqui um print e, entre aspas, contra barra t, fecha, depois f, depois, entre aspas, contra barra t, fecha aspas, valor verdadeiro, entre aspas, contra barra t de novo, e o erro. E vou incrementar aqui uma unidade no i. I é igual a i mais 1. Prontinho. Né? Agora vamos testar aqui essa série de McLaurin. Né? Então, eu executo, informo o expoente. O expoente é 0,5. Tá? Conforme está lá no slide, ele pede para estimar isso mesmo, 9,5. Né? Então, vou dar Enter. Quantidade de algarismos significativos desejados. Eu não estou me lembrando se ele colocou aqui para quantos que a gente trabalha. Não, ele não colocou. Então, nós vamos colocar um valor qualquer aqui. Eu vou pôr 10. 10 algarismos significativos. É até meio muito. Né? Quando eu dou Enter, opa, o F não foi definido, né, pessoal? O F não foi definido. Tem que definir o F ali, eu esqueci. Vou definir aqui, F começa com 0. Né? Vamos limpar essa tela aqui para não ficar estranho. E vamos executar novamente. Expoente. Quantidade de algarismos. Ok. Né? Eu vou ter, pessoal, que diminuir a fonte, porque ele está aparecendo muitos algarismos aqui. Eu acabei não fazendo o round, né? Para mostrar melhor para vocês. Vou diminuir o zoom, vou executar de novo. Expoente, algarismos. O que aconteceu? Ele não imprimiu? Zero ponto 5 é o expoente, 10 algarismos, vou pôr menos aqui, vou pôr 5. Olha, tá com algum probleminha aqui, que eu não sei por que razão, ele imprimiu anteriormente e não está imprimindo agora. Foi o F, não, o F eu inseri e deu certo, né? Ele não está executando. Estranho, ele está reduzindo o erro, né? A gente observa aqui na linha, ficou meio estranho, tá? Provavelmente deu algum probleminha aqui no código. Mas dá para a gente enxergar aqui os resultados. Opa, consegui, né? Consegui ajustando a tela. Não sei por que na outra execução ele não funcionou. Então, veja, né, o valor aproximado.
medida que eu vou aproximando valores da série, ele vai cada vez mais aproximando, né? O valor verdadeiro está aqui, né? Até 1282, então veja que com 10, né? Ele consegue chegar aí uma boa quantidade de casas. Daqui para frente é que ele vai ficar diferente, né? E o erro, tá, em porcentagem, veja como vai caindo, né? Vai ficando lá elevado a -9, né? Então tá aqui um exemplo da série de Maclaurin. Eu espero que você tenha gostado, né? Teve esse pequeno probleminha técnico aí, mas essa é a ideia, né, de erro, tá? Começando a falar de erro com vocês. Desejo a você bons estudos e até a próxima.